Saudações, guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em Física Brian Simon. Vamos então às atividades em termodinâmica, lista 4. O esquema da panela de pressão e um diagrama de fase da água são representados a seguir. A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos. E isto deve ser alternativa A, a pressão no seu interior, que é igual à pressão externa. B, a pressão do seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local. C, a quantidade de calor adicional que é transferida na panela. D, a quantidade de vapor que está sendo deliberada pela válvula. E, a espessura de sua parede, que é maior que das panelas comuns. A alternativa certa, meu querido, a alternativa B, sabemos que a partir dos estudos de calorimetria, que quando os corpos estão mudando de fase, eles não alteram a temperatura. Exemplo, a água saindo do seu estado sólido para o seu estado líquido permanece a 0 graus Celsius até o processo findar, perfeito? Quando a água está virando vapor, o mesmo acontece a temperatura de 100 graus Celsius. Porém, quando aumentarmos a pressão a volume constante, a temperatura também aumenta e por isso a água dentro da panela de pressão tem temperatura maior que a temperatura que se encontra fora da panela, cozinhando assim os alimentos mais rapidamente. Analise as seguintes afirmativas a respeito dos tipos de transformações ou mudanças do estado de um gás. 1. Em uma transformação isocórica, o volume do gás permanece constante. 2. Em uma transformação isobárica, a pressão permanece constante. 3. Em uma transformação isotérmica, a temperatura do gás permanece constante. 4. Em uma transformação adiabática, variam o volume, a pressão e a temperatura. A alternativa certa é a alternativa C. Presta bem atenção aqui, ó. Isocórica ou isovolumétrica, processo onde o volume permanece constante. Isobárica, pressão constante. Isotérmica, temperatura constante. E adiabático, processo onde a quantidade de calor é 0. Isso não implica dizer nenhum dos outros processos. Uma máquina de Carnot é operada entre duas fontes, cujas temperaturas são respectivamente 100 graus Celsius e 0 graus Celsius. Admitindo-se que a máquina recebe da fonte quente uma quantidade de calor igual a 1000 calorias por ciclo. Qual é o rendimento da máquina? Alternativa A, 26,8%, B, 14,6%, C, 32,4%, D, 48,5% ou 98,1%. Vamos à resolução. Muito bem, então vamos à resolução, lembrando que o rendimento é igual a 1 menos a razão entre a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Lembrando que a temperatura da fonte fria ela tem que estar em Kelvin. A priori, nós temos o valor de 0 graus Celsius. Eu tenho que somar com 273, 0 mais 273, equivale a 273 Kelvin. E o valor da temperatura da fonte quente, que está em graus Celsius, que é 100 graus Celsius, eu tenho que somar com 273 para ficar em Kelvin, correto? Somando isso, eu tenho 373. Agora eu vou substituir os valores. N é igual a 1 menos a razão de 273 sobre 373. Uma fração mista aqui eu tenho 373 multiplicado por 1, que é igual a 373, menos 273 sobre 373. Fazendo essa conta, nós temos 0,268. Melhor ainda, 0,268. Multiplicando esse valor por 100, eu tenho um percentual de 26,8%. Essa é a nossa resposta. Alternativa A. Um gás ideal sofre uma compressão isobárica sob pressão de 4 vezes 10 elevado à terceira Newton por metro cúbico e o seu volume diminui a 0,2 metro cúbico. Durante o processo, o gás perde 1,8 vezes 10 elevado à terceira joules de calor. A variação interna do gás foi de A, 1,8 vezes 10 à terceira, 10 elevado à terceira joule, menos 8 vezes 10 elevado à terceira joules, 1000 joules, negativo,
ou menos 1,8 vezes 10 elevado à terceira joule. Gente, presta bem atenção, pois segue a resolução para você. Pela primeira lei da termodinâmica, nós temos a quantidade de calor recebida ou cedida no sistema termodinâmica igual ao trabalho mais a variação de energia interna, correto? E esse trabalho é o produto entre a pressão e a variação de volume. Então, nós temos aqui, vamos lá, vamos só substituir, o trabalho é igual a P delta V, temos aqui 4 vezes 10 elevado à terceira. Lembra que houve uma diminuição, multiplicado por menos 0,2, correto? Eu tenho um valor de menos 8 vezes 10 elevado ao quadrado joules, correto? Acabou aí? Não. Preste bem atenção. A quantidade de calor que foi cedida foi de 1,8 vezes 10 elevado à terceira, correto? Igual ao trabalho que você computou agora, menos 8 vezes 10 elevado ao quadrado, mais a variação de energia interna. Perfeito? Aí você tem aqui, então, esse trabalho que está negativo no primeiro membro da equação passará ao primeiro membro da equação positivo. Aí você tem, então, 8 vezes 10 elevado ao quadrado menos 1,8 vezes 10 elevado à terceira. Essa variação de energia é menos 1000 joules. Tranquilo? Alternativa D. A refrigeração e o congelamento de alimentos são responsáveis por uma parte significativa do consumo de energia elétrica numa residência típica. Para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, podem ser tomadas alguns cuidados operacionais. 1. Distribuir os alimentos nas prateleiras, deixando espaços vazios entre eles, para que ocorra a circulação do ar para baixo e do ar quente para cima. 2. Manter as paredes do congelador com uma camada espessa de gelo para que o aumento de massa do gelo aumente a troca de calor do congelador. 3. Limpar o radiador, a grade da parte de trás, periodicamente para que a gordura e a poeira nele se depositam. Não reduzam a transferência de calor para o ambiente. Aí você tem as alternativas. Pause o vídeo, tente responder. Caso contrário, venha comigo a resolução, que diz o seguinte: a alternativa certa é a alternativa D. A primeira está correta, os espaços vazios entre as prateleiras facilitam correntes de convecção, certo? Segunda é falsa, porque a massa de gelo corresponde a um isolante térmico, evitando que o congelador retire calor do interior da geladeira. E a terceira está correta, o calor retirado do interior da geladeira deve sair pela grade, correto? Por isso, nossa mãe pendura as roupas para secar na grade da geladeira quando chove, pois ali é o local onde a geladeira retira o calor dos alimentos. Tranquilo? Um motor de Carnot, cujo reservatório a baixa temperatura está a 7 graus Celsius, apresenta um rendimento de 30%. A variação de temperatura em Kelvin, preste atenção, da fonte quente a fim de aumentarmos seu rendimento em 50% será de 400, 280, 160, 560 ou 300. Vamos à resolução. Você tem aqui, primeiramente, transformar aquela temperatura que está em graus Celsius para Kelvin. Basta somar com 273, que equivale a 280 Kelvin. Lembrando que esse rendimento já foi calculado, já foi mostrada essa fórmula, em uma atividade anterior, em uma situação problema anteriormente. N é igual a 1 menos a razão entre a temperatura da fonte fria sobre a fonte quente, correto? Aí você tem, então, 0,3, que é o rendimento atual, igual a 1 menos 280 sobre T1, que é o valor da fonte quente. Então, nós vamos isolar esse valor da fonte quente e nós temos uma fonte quente de 400 kelvins. Tranquilo? Perfeito. Agora, preste bem atenção. Eu vou substituir para o rendimento de 50%, mantendo a mesma temperatura da fonte fria, certo? Teremos N igual a 1 menos a razão entre a temperatura da fonte quente, entre a razão
entre a temperatura da fonte fria, sobre a fonte quente, 0,5 é o rendimento, em valor decimal, não em percentual, perceba muito bem, igual a 1 menos 280 sobre T1. Perfeito? Então, vamos isolar a variável que se pede, que é a T1. Temos, então, T1 equivalente a 560 kelvins. A variação de temperatura da fonte quente necessária para que o rendimento aumente de 30% para 50% é equivalente a 160 kelvins, como você pode perceber. Perfeito? Certa máquina térmica recebe 500 joules de calor e realiza um trabalho de 125 calorias, sendo que uma caloria equivale a 4 joules. Na verdade é 4,18, certo? Tem um valor decimal, mas nessa situação o problema ele arredondou para você. Marque a alternativa correta. Essa máquina contraria a primeira lei da termodinâmica. B. A máquina não contraria a segunda lei da termodinâmica. C. O rendimento dessa máquina é de 25%. D. A máquina não contraria a primeira lei da termodinâmica, que trata sobre a conservação da energia. Ou letra E. Como o rendimento dessa máquina é de 25%, podemos afirmar que ela não contraria a primeira lei da termodinâmica. Vamos então à resolução. É a letra D, é a letra certa. O trabalho de 125 calorias corresponde a 500 joules. Multiplicando isso pelo fator de 4 joules, você tem um valor, multiplicando 125 calorias por 4 joules, você tem 500 joules aqui. Logo, toda a energia recebida pela máquina é convertida em trabalho. Isso não contraria a primeira lei da termodinâmica, que prevê esse tipo de situação para transformação isotérmica, mas contraria a segunda lei da termodinâmica, pois é impossível haver uma máquina térmica com rendimento igual a 100%, certo? Um forte abraço para você e até a próxima aula.